Fala, povo de Deus, aqui Jader Bernardi, nosso Central Cast. Tudo bem, pessoal? Aqui Fernanda Cossan. Uma alegria ter vocês aí com a gente. A gente já pede para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Very important. E coloca aí, joga para os grupos, joga para todo mundo da família. Vamos compartilhar. Hoje nós temos aqui um convidado, parceiraço, gente finíssima, pastor Átila, pastor da nossa congregação ali, Parque São José. Uhul! Pastor Átila, eu queria já logo de cara mandar uma pergunta aí, que o senhor contasse pra gente aí, como é que foi a sua infância? Você nasceu no lar evangélico, cristão, como é que foi aí o seu desenvolvimento aí? Um grande abraço aí para você, Fernanda, para todo mundo que acompanha o canal, está nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Eu nasci num lar cristão, fui criado pela minha avó. E minha avó era assembleana roxa, Minha avó, quando chegou na assembleia ali na Rocha Leão, era uma capelinha, que devia caber umas 50 pessoas, depois que construiu. Então minha avó foi uma das pioneiras ali nesse sentido. Então, a partir desse, ela foi para a igreja por conta de um filho doente. Ela nasceu, o quarto filho dela nasceu com um retardamento mental e depois teve meningite, o que agravou. E ela, na busca de uma solução para ajudar a criança, foi parar na igreja. Aí, na igreja, ela teve todo o apoio, todo o suporte, inclusive até com auxílio com o filho, que também tinha uma parte espiritual naquele momento. E aí o filho melhorou muito e ela continuou na igreja, se converteu. E a partir dali, todos que vieram subsequente, já foram nascendo os outros filhos, e aí os netos também já foram nascendo, todo mundo com a influência cristã, todo mundo já na igreja. Bacana. Interessante. E assim, como é que foi esse berço, a sua criação ali? Você tinha muitos sonhos? Como é que era a sua infância ali? Era uma criança sonhadora? Quando você nasce na igreja, o seu sonho é ser como Jesus, Então, assim, eu tinha essa coisa dentro de mim, assim, de andar pela rua e abençoar as pessoas, orar, curar as pessoas, Eu tinha essa coisa, assim, de querer fazer isso. Essa era a visão que eu tinha de Cristo, então eu queria ser como Cristo. De poder... a gente andava como criança, tem coisas que você não entende, a pobreza de uns, a limitação de outros, Então você fica... Não, eu posso ajudar também. E aí esse era o sonho que a gente tinha de poder ser assim, de fazer isso também, de ver isso acontecer, Então a gente pedia a Deus para isso, assim, os sonhos eram esses. Agora, a infância sempre foi muito boa, A gente era criado, era uma outra geração, nos anos 80, Era pipa, bola de gude, ioiô, pique, Era uma criança mais calma ou dava trabalho? Sempre fui uma criança tranquila. Trabalho era normal, assim, de criança mesmo, de gostar de brincar, de estar na rua, Mas sempre fui tranquilo, graças a Deus, sempre fui. E você disse que você foi criado pela sua avó. Mas por qual motivo que seu desenvolvimento foi assim? Teve um verão que aí minha mãe eu estava de colo ainda, não tinha feito nenhum ano. E aí por algum motivo eu adoeci. E aí minha mãe estava envolvida no verão, já tinha se divorciado do meu pai nessa época. E aí minha avó saiu da praia, veio para a cidade, aí começou a fazer todo o tratamento médico e tal. E a partir dali eu fiquei com ela e nunca mais, Aí minha mãe seguiu o caminho, já tinha minha irmã mais velha, seguiu um caminho e eu fiquei com a minha avó e fui ficando Entendi. Sabe? Foi nada formal, assim, nada planejado. Não. Foi ficando, naturalmente, Aí minha mãe seguiu um outro caminho, foi fazer outras coisas. E aí eu fiquei com a minha avó ali. E assim, quando você é criança, você sofre, com esse tipo de coisa. É difícil você entender algumas coisas. Mas depois que eu cresci, que eu fiquei adulto, eu dei graças a Deus, Porque foi como se eu entendesse que Deus me separou
Estava né? no lugar certo, no momento Porque certo, se eu né? não tivesse ali, eu não sei o que eu seria, né? O que eu faria, né? Aham. E você tinha contato de vez em quando com a sua mãe, com o seu Raramente, pai? raramente, raramente. Aí depois que eu já estava com, sei lá, uns 12, 14 anos, que aí minha mãe voltou e foi morar do lado da casa da minha avó. Uhum. Aí passei a ter mais contato, mas mesmo assim eu fiquei com a minha avó Entendi. e aí foi seguindo. Certo. Fala pra gente um pouquinho, pastor, porque às vezes as pessoas conhecem você, né? O pastor Átila, um orador, pregador, né? Eu tive aqui o privilégio de estar com o pastor Átila aqui nas aulas dos professores da EBD e ele trazia cada reflexão. Eu falei, rapaz, de onde esse cara tirou isso? E Deus usa muito o pastor Átila, né? Mas às vezes as pessoas não sabem o que você faz fora da igreja, né? Você queria que você compartilhasse um pouco esse desafio, o seu trabalho, né? Que é um desafio enorme, né? Fala um pouco pra gente aí. Meu trabalho hoje, né, já há 7 anos, né, eu trabalho no DEGASE, que é um departamento que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, né? Tecnicamente fala assim, né? Departamento de ação socioeducativa, trabalho socioeducativo, e que são os menores infratores mais conhecidos pelas pessoas. E hoje eu estou na direção da unidade, mas eu sou agente, né? Eu entrei como agente de segurança Entendi. socioeducativa. E aí os adolescentes são apreendidos, cometem algum tipo de ato infracional, algum crime, né? Aham. E aí o juiz encaminha, por ser menor de idade, encaminha para o DEGAS, né? Não encaminha para uma casa de custódia penitenciária, né? Aham. Vai para o DEGAS, normalmente vai para uma internação, onde o trabalho na internação ele fica em alojamento, apreendido, sai para pegar um sol, sai para praticar um esporte, né? Uhum. Tem escola lá dentro também, Ah, bacana. e aí tudo com organização e dependendo do comportamento também do adolescente. Aí depois que ele passa um período ali, dependendo do comportamento, a avaliação que o juiz fizer dele, ele ganha uma progressão de medida. Ele vai para a unidade semi-liberdade. A unidade semi-liberdade é onde eu estou como diretor hoje, Entendi. né? E aí na unidade semi-liberdade eu faço a ponte dele com a sociedade já. Então ele vai estudar, ele faz cursos, tudo que a gente tem que mobilizar, né? Uhum. E parte de documento, parte de saúde, de tudo. Mas ele faz prioritariamente fora da unidade, para já começar a se socializar, Aham. né? E E, final e, de semana ele vai para e você casa. chegou nesse trabalho como assim? Você sempre quis? Ou foi questão de Não, oportunidade? eu me formei na escola técnica, né? Aí comecei trabalhando embarcado, trabalhando na área. Mas aí teve um período que perdeu o contrato a empresa, eu fiquei desempregado. Eu fui, coloquei um comérciozinho para mim, de material elétrico, hidráulico. Uhum. E nessa eu fiquei sabendo, um amigo me falou do concurso, né? Nessa época eu estava fazendo alguns concursos. Aí pro Degase. Aí falou, ó, Átila, você vai... Acho que você tem jeito. Mas assim, eu tinha feito alguns concursos para minha área técnica, né? De eletrotécnica. Eu trabalhava nisso, fiz para a Petrobras, aí passei. Eram 65 vagas, eu passei em 19º. Caramba. Então eu estava dentro das vagas, né? Aham. Aí fiz todos os exames médicos, passei. Exame documental, passei. Exame psicológico, passei. Aí fiz tudo. Os exames eram exames admissionais. Então, Aham. ela só ficou faltando mesmo chamar para começar um curso de formação e assumir, tomar posse. E aí isso não acontecia. Ia passando 1 ano, 2 anos e nada, e a gente ligando e nada. Eu fiquei muito mal nessa época, porque era um sonho, né? Quando você faz escola técnica, o objetivo Sim. praticamente todo mundo é chegar numa Petrobras da vida. Hoje até tem mais, mas na minha época não tinha Chevron, não tinha Total, não tinha nenhuma empresa assim. Aí, mas ali, para eu sair daquele, estava meio depressivo. Nesse período eu fiquei muito triste. Uhum. Aí para eu sair dali, eu me agarrei em Deus no sentido, Deus não quer isso para mim.
para tocar minha vida. Aham. Foi logo em sequência também que eu comecei a assumir uma congregação. Eu era bem novo, mas mesmo assim já estava assumindo uma congregação. Falei, eu acho que Deus quer para mim tá aqui na obra do Senhor e tal. Então eu coloquei na cabeça que eu não ia fazer mais concurso, não ia tentar nada, porque para mim Deus não quer isso para mim. Mas aí, nesse período eu na loja, a situação do Degase, eu fui e orei, né? Eu orei e falei, Senhor, até então eu estava entendendo que não é isso que o Senhor quer para mim, mas como esse trabalho é um trabalho que é ministério também, eu posso ajudar, eu posso ser útil lá de alguma maneira, levar a palavra lá e tal. Se for da tua vontade. Aí eu senti paz e fiz. Né? Fiz, aí passei, e aí eu vi que Deus, não é que eu não queria que eu fizesse concurso, né? Mas era algo direcionado. Ali eu já aprendi muita coisa na minha vida, que hoje eu consigo transmitir, né? Eu aprendi ali, quando eu fiz para a Petrobras, eu não orei para fazer. Eu simplesmente fiz porque era um desejo meu. Né? Já no outro, eu orei para fazer buscando a vontade de Deus. Então, acabou que coincidiu a vontade de Deus com a minha vontade, e Deus está comprovando hoje, cada dia mais. Então, fui aprendendo muitas coisas. Quando nasce em Deus, dá certo. Quando nasce na gente, por melhor que seja, né? Então, dali eu cheguei, passei, assumi no Degase e comecei o trabalho lá. Aí foi tudo novo, nunca foi pensado, foi dessa forma, buscando no Senhor. Eu imagino assim, porque uma coisa é você idealizar, imaginar, porque às vezes, eu me lembro, eu me formei na faculdade, eu ficava idealizando como é que vai ser lá no mercado de trabalho e tal, né? E eu imagino que possa ter passado, pelo menos eu sentiria isso, né? E a minha pergunta é, você teve medo? Falei, rapaz, eu passei por esse negócio, agora como é que eu vou me virar lá dentro com essa molecada e tal? Então, como eu estava certo que era a vontade de Deus, eu não tive medo. Foi tranquilo. Entendeu? Eu fui, você chega num ambiente novo, é sempre algo novo, você fica assim, né, meio assustado às vezes com algumas coisas, mas eu ia pela fé, ia na consciência de que eu estava ali por uma missão, né? Eu não estava ali. Propósito, bem claro. Não era um trabalho, não era um serviço, né? Era um trabalho, no sentido bíblico da coisa. Estava ali consciente, fazendo a vontade de Deus em prol dele, em prol do outro. Glória a Deus. Então, por isso que para mim era um ministério desde o início. Então eu estava ali cumprindo uma missão. E aí os milagres foram acontecendo, né? Porque o retorno da minha postura, do meu trabalho, o reconhecimento, mais até dos internos, né? O escândalo que gerava para quem estava à volta, eles nunca tinham visto nada parecido, quem trabalha com isso, alguém chegar no meio de 50 e resolver, entendeu? Simples, sem violência, sem nada. Eles nunca tinham visto algumas coisas que passaram a ver com a minha presença ali, entendeu? Que bacana. Mas assim, se fosse para traçar o perfil dos jovens, assim, é lógico que cada um tem sua individualidade, né? Mas colocando isso como um todo, qual seria o perfil traçado assim para os jovens que estão lá, os adolescentes e jovens? Né? Os jovens lá, extrema miséria, extremo analfabetismo. Eu falo extremo analfabetismo porque não é analfabeto no sentido escolar, é analfabeto de tudo. De tudo. Entendi. Você conversa com ele e fala assim, rapaz, vamos ali na Tapera. Fica perto da Tapera. Mas é onde que é a Tapera? Ele fala, é ali nos Estados Unidos. Para eles... É a mesma coisa. Ele é... Meu Deus. Entendeu? Porque os adolescentes que vivem nessa vida, a maioria é envolvida com tráfico de drogas, a porcentagem muito pequena que é de outras, eles vivem numa bolha. E essa bolha que ele vive, às vezes, é um quarteirão. E ele não sai dali. Ele não tem convívio fora dali. O que ele sabe da cidade é onde tem a outra facção, que é outro bairro, mas às vezes não sabe nem para que lado fica. Meu Deus. Então ele convive ali a vida dele. Então ele fica totalmente perdido, né? Alienado, né? Alienado. Tem muitos assim totalmente alienado. Que tem questão familiar também, familiar, né? Família totalmente desestruturada.
assim, numa porcentagem maior, né? Com raras exceções, família totalmente desestruturada. Inclusive, a Folha de São Paulo, né, ela publicou uma pesquisa recentemente dizendo que 2 em cada 3 dos menores infratores que estão nessas instituições, eles tiveram ausência de paternidade, não tiveram pai, ou seja, lá desestruturado. Você consegue enxergar esse perfil, esse quadro ali nos jovens que Sim, você... totalmente, porque tem a visita, né? Se ele está na internação, tem uns dias de visita. Aí quando você vê o responsável chegando, você entende muita coisa, né? Inclusive, recentemente, uma mãe foi apreendida tentando entrar com droga. Então, quer dizer, ela foi apreendida dessa vez, mas quantas vezes ela entrou, conseguiu e Ninguém passou viu, para o né? filho? Então, isso é muito comum, a desestruturação familiar. E aí o abandono, você percebe no lidar quanto eles são abandonados, assim, carentes de tudo. Mas a maneira que eles aprenderam para lidar com a vida, para lidar com tudo, é um sistema de autodefesa, né? Então eles têm que se virar. E eles aprenderam assim, eles não aprenderam de outro jeito, eles não sabem outra coisa, né? Então Triste, né? eles ficam refém do sistema. É o mundo deles, né? A realidade deles é aquela dali, né? Eles não conseguem se perceber em outra realidade. Eles têm dificuldade de perceber que eles podem sair daquilo ali. Então você entende que a questão da desestruturação familiar pode ser um fator relevante no caminho desses jovens parando lá, Com né? certeza. A questão família, a questão econômica, né? Você vive numa periferia na miséria, a questão cultural, escolar, tudo, entendeu? Eles acabam sendo privados de tudo. Quando eles têm até acesso, não é uma coisa de boa qualidade, né? Não é uma coisa que... É engraçado o sistema quando funciona, né? Porque dentro do Degase tem escola, dentro do Degase tem alimentação de qualidade, são 5 refeições por dia, né? Dentro do Degase tem cultura, tem esporte, tem lazer, Legal. né? Tem tudo isso, quer dizer, o Estado, ele sabe que isso é necessário, tem assistência religiosa, o Estado sabe que isso é necessário para educação de alguém, mas ele espera o cara cometer um crime para fornecer isso. E talvez eles tenham contato ali com coisas que eles Nunca tiveram. tiveram, né? Vocês que são da área da música, uma vez eu fiz como é que eu posso dizer? Coloquei uns instrumentos musicais dentro de uma sala para fazer para eles conhecerem, para eles verem, apresentarem, né? Eu esqueci o nome que eu dei do projeto. Mas assim, a maioria, 90%, eles não sabiam que era um saxofone, eles nunca tinham visto, eles nunca tinham visto um violino, eles nunca tinham visto coisas que, sabe? São Então, comuns pra comuns. gente. Então, qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, às vezes as pessoas acham que não. Mas é qualquer coisa que você chegar lá, eles não sabem, eles não conhecem, eles nunca viram. Meu Deus. Entendeu? Para eles é impressionante. Mas assim, e isso falando aí com a questão da educação religiosa que eles têm lá dentro, né? De que maneira, assim, o senhor como pastor, como que a sua fé consegue influenciar lá dentro esses jovens de alguma forma? Totalmente, porque eu trabalho com respeito, né? Então e por respeitá-los, e tratá-los com dignidade, tratá-los com igualdade, porque do jeito que eu trato eles, eu trato todo mundo. Então eles, por mais que tenha esse cenário todo, mas eles têm características, traços de inteligência muito forte. Um é que eles reconhecem, eles sabem quem é você, só em olhar para você. Eles sabem se você é bom ou é ruim, se você está falando a verdade, está falando a mentira. Eles são uns detectores de... Né? Então, como eles já sabem que eu sou uma pessoa que quero o bem deles, que trato eles como trato todo mundo, né? É o mesmo jeito e que é o mesmo procedimento, então eles já ficam desarmados comigo. Aí não tem dificuldade. A facilidade do contato com eles, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma com nada. Então, aí às vezes já teve casos de ter algum motim, alguma coisa, chama a polícia, vem o pessoal armado, mas ninguém entra, né? Aí chama o Átila. Aí aonde eu tiver tem que ir lá,
Aí E eu tem esse chego, acesso fácil com eles, assim? eu entro em qualquer lugar, ali e na rua também. Às vezes eu chego em alguma comunidade, né? Tem a congregação Novo Joque. Aí chego lá e... Não, seu WhatsApp pode liberar. Eu entro em qualquer lugar. Dentro da unidade e fora da unidade. Já fui convidado. Vai, mamãe tá fazendo almoço. Vamos lá, você vai almoçar comigo. E tudo armado, tudo... Entendeu? Então, assim, o fato de ser cristão, de ser servo de Deus e ser uma coisa séria, faz toda a diferença. O ambiente é outra coisa. É só vocês vendo. Só vai saber se vê. Eu Senão não sei se eu acredita. quero muito. Senão não acredita. Não, mas eu, falando assim, eu tô brincando também. Mas eu me lembro, eu tive uma experiência, eu fui cantar dentro de um presídio, né? E uma coisa que me chamou a atenção, pastor, é que lá dentro do presídio era de segurança máxima que eu cantei. E tinham duas alas. Uma ala daquelas pessoas que iam ser julgadas ainda, então elas não tinham a sentença definitiva. Tá provisório. Isso, eu não entendo bem isso aí. E a ala daquelas pessoas que já estavam condenadas, né? E a proporção era gritante também. O pessoal condenado era um grupo menor e os que estavam esperando um grupo muito maior. Cara, eu cantei pro primeiro grupo, pessoal que estava esperando julgamento, tal, sentença. Ninguém deu atenção pra gente. Ninguém prestou atenção no que a gente cantou, no que a gente falou. E quando eu fui já para a área dos já condenados, que não tem jeito, os caras prestaram atenção. Assim, ficaram assim, atentos, aplaudidos e tal. Eu falei, gente, que coisa interessante, né? Porque o cara meio que tipo assim, não, eu não tenho mais o que fazer, então eu tenho que me agarrar a alguma coisa. E às vezes o evangelho, ele é isso, né? A pessoa se agarra ali àquela esperança. E eu queria linkar isso com uma pergunta para você, no seguinte sentido. O senhor disse que é um fato a questão do problema familiar, da ausência de paternidade, um ponto muito relevante. E aí a gente chega com o cristianismo que te apresenta um pai, né? E assim, como você fala com uma pessoa que normalmente tem uma visão negativa para uma visão paterna, que você fala, não, você tem um pai no céu, né? Porque às vezes até a palavra pai assim já, né? Como é que é isso? É sendo o pai que ele precisa ter. Eu não levo a ele um pai do céu. Eu reflito o pai do céu para ele, sendo o pai dele, entendeu? No dia a dia, eu sou o pai dele. Entendeu? Porque é assim que eles são tratados. Por isso espanta às vezes, né? Eu falei, mas ele tá me tratando. É isso que eles falam para o juiz, é isso que eles falam para a defensoria, no Ministério Público. Você tá lá com o Átila, e aí? É um pai pra gente. Glória a Deus. Então, a maneira de desconstruir isso é apresentando eles um pai de verdade. Mas o pai do céu é espírito. Ele não vê. Como que ele vai ver o pai do céu? Vendo a gente. Exato. Então, é sendo o pai que ele precisa ter. E nessas questões, né? Como que a gente, como igreja, a gente consegue interferir totalmente, assim, diretamente com esses jovens aí? Como que a igreja consegue ajudar o crescimento desses jovens? Porque nós não temos muito acesso, né? Ir lá, a gente não costuma ter, né, esse tipo de acesso. Qual seria a facilidade da igreja para isso? O acesso não é difícil, é mais uma questão de querer, de boa vontade, entendeu? Além da boa vontade, de procurar se especializar minimamente, de conhecer onde você vai entrar minimamente, né? Mas, assim, dificuldade não. As unidades, as instituições, elas clamam para a igreja, né? Clamam pela igreja. Socorra-me, venha, né? Mas, assim, não tem como bater na porta da igreja, mas toda a igreja que chega lá é atendida. Tem um espaço, consegue desenvolver um trabalho, é bem recebido, principalmente as igrejas evangélicas. As igrejas cristãs, elas são muito bem recebidas, porque já é cultural no meio deles um respeito já ao evangelho de Cristo, entendeu? E é interessante, né, pastor? Porque fica a dica aí também, né?
Às vezes o sujeito, pô, o pastor não me dá oportunidade. Eu queria trabalhar para o Senhor, mas eu não tenho oportunidade, né? Aí tem uma oportunidade, vai fazer É uma visão. Ah, verdade. mas eu não sei muita coisa. Você não precisa saber muito, né, pastor? Não, Você dar uma atenção com qualidade, você ter esse compromisso, né? Então, são oportunidades que tem aí. Fica a dica, ó, procura o pastor Átila aí, nosso ministério, né? Conversa com ele, de forma que você possa estar colaborando, né? e E é ajudando. qualquer coisa mesmo. Qualquer Olha coisa aí. que você saiba, qualquer coisa que você saiba para ensinar, qualquer coisa que você saiba para compartilhar, qualquer coisa mesmo, experiência de vida. Eles têm essa carência, né? Então chega Alguém alguém que para dê atenção, né? dê atenção, para somar, para conversar, para ensinar alguma coisa. Hoje mesmo eu ganhei um quadro, né? Que eles aprenderam a pintar e fazer uns Ah, desenhos legal. na tela e fazem camisa também. Aí eles fizeram um para mim. Eu tenho desenho que eles fizeram para mim e tal. Que Aí eles legal. fazem, me presentei, eu vou botando na minha sala lá. Que Então, legal. mas tudo assim, que ensina, Uhum. entendeu? Tudo que participa. E como é que. É, isso aí vai pra galeria do mico aí, que eu esqueci a pergunta. Mas essa pergunta, eu queria, na verdade, fazer ela em duas. A primeira é meio suspeito para você responder, né? Você acredita na recuperação desses jovens? Acredito. Você já se deparou, já se encontrou, você conhece alguma história bacana? Lógico, sem citar nomes, mas uma história de um jovem que já esteve lá, né? E teve uma mudança de gatilho, e aí aqui fora ele mudou de vida mesmo. Eu tenho um jovem da internação, na minha passagem da internação, que ele fala comigo até hoje, a gente se comunica até hoje, se converteu, tem a vida transformada, pai de família hoje, né? Tem outro agora aqui já na Semi-Liberdade também, a gente conseguiu ele foi até campeão estadual de karatê, ele aprendeu a lutar Que karatê lá legal. dentro, Eita. num trabalho esportivo, né? Tinha lá, e aí ele foi desenvolvendo. E o karatê ajudou, porque ele começou fazendo algumas viagens para disputar. Aham. E nisso de estar com outros jovens, sem estar carregando aquele rótulo, Aham. ele viu que ele poderia, que ele Aham. conseguiria. E quando ele começou ganhando, ele viu que ele tinha potencial. Então isso mudou a mente dele, conheceu outros lugares, outras pessoas. Também se converteu. Foi Glória a uma Deus. ferramenta assim boa nessa época. A gente fez a cela da bênção lá, né? Tinha a cela da bênção, ele tocava violão, louvor, Legal. e aí já era entre os próprios meninos, aí foi ganhando outros meninos. Foi um período também muito bom. E tem esse jovem também, e tem outros, né? Mas a parte espiritual é muito decisiva, né? Para a mudança, né? O conhecer a Cristo é muito decisivo para a mudança. No seu dia a dia, pastor, já teve assim uma grata surpresa de encontrar com aquele menor infrator que dava muito trabalho e de repente encontra com ele na rua e ele tá uma pessoa totalmente diferente, está transformado. Encontro sempre. Assim, eu queria encontrar ele numa condição às vezes melhor, né? Mas às vezes eu encontro ele trabalhando, vigiando carro, encontro Aham. trabalhando ali no shopping, né? Na Uhum. limpeza. Mas hoje, graças a Deus, a gente está também numa fase melhor, tem conseguido uns cursos profissionalizantes melhores, né? Umas coisas melhores. Estou com 2 jovens Legal. fazendo curso de solda, que a gente Legal. conseguiu, mecânica de moto, montador de andaime, tudo que a gente já tem conseguido, algumas parcerias aí. Não sei se a gente pode até fazer um comercial, né? Pode fazer, pastor. Fica à A vontade aí. Smart Escola Profissionalizante, né? Ali do lado do Extra, na 28 de março, perto do Izepan. Aham. A Smart do Márcio, né? Que é o diretor lá, me deu 6 bolsas, né? Que bacana. Abriu as portas para dar oportunidade para os meninos. Interessante. Então tudo isso tem sido feito e aí eles têm conseguido, quem aproveita, né? E aí já é outro trabalho. É um trabalho para conseguir oportunizar e depois um trabalho para convencer ele a acreditar nele e ir até o final. Agarrar a oportunidade. De ir até o final. Porque ele chega, é muito difícil, não sei o quê. Tudo para eles Aham. né? Acho que não consegue, né? Eles carregam uma baixa autoestima, assim, um Muitas sentimento de palavras também, inferioridade. palavras lançadas contra eles também. Né? Você não é ninguém, você é Isso, incapaz. entendeu? Então, Essa... ainda a porcentagem é pouca desses que, né? Mas, assim, o impacto é sempre em todos.
entendeu? O impacto do trabalho é em todos são impactados. Mas assim, o resultado ainda, no momento, ainda é 20%, né? Mas o impacto é 100%. Todo mundo sai impactado, né? Porque vê a unidade diferente, é um trabalho diferente, né? Os próprios órgãos que nos fiscalizam lá hoje chegam lá, Ministério Público, Defensoria, todo mundo chega, é só elogio, porque é um trabalho diferente. Glória a Deus. O quanto, pastor? Essa não tá nem no script não, mas o quanto que o seu trabalho secular contribui ou colabora na sua cosmovisão, na sua perspectiva já dentro da igreja, né? Porque talvez na igreja vão chegar jovens que você já consiga, né, identificar. Papai, tem umas características aqui que eu sei aonde isso aqui vai dar, né? E quanto que o seu trabalho ali contribui, colabora para o seu trabalho ministerial. Contribui muito. Uma coisa contribui para a outra, né? É uma troca assim é quase que muito parecido, porque eu lido com pessoas da mesma forma, né? Procuro ajudar. Meu trabalho é ajudar pessoas. Então, na igreja também eu lido com pessoas. Meu trabalho é ajudar pessoas, né? Orientar pessoas, encaminhar pessoas, né? Abrir os olhos das pessoas, de maneira que as pessoas ser exemplo para as pessoas, inspiração para as pessoas, para que a fé venha a surgir nas pessoas e elas possam acreditar nelas mesmas, acreditar em Deus. Então é tudo muito parecido. Na igreja, quando chega algum jovem assim, eu já sei, assim, já chamo logo e cá, meu irmão, eu tenho um curso para você. Já mete no curso. Eu tenho alguma coisa para você. Mas que? Não tenho, você precisa se encaminhar. Rapaz, esse cabelo aí, eu já sei qual é desse cabelo. Esse cabelo aí é de facção A. Essa sobrancelha é de facção B. Essa tatuagem é de facção... Entendeu? Então, se você tem facção, você já é um criminoso. Você tem? Não, pastor, não. Então, vamos logo. Eu já vou tirando. Aí eu também já falo, uso vocabulário, né? Aí eles também já ficam... Como é que eles sabem disso? Eles sabem mesmo. Esse sabe mesmo, não é brincando não. Aí vai levando. Mas, pastor, assim, qual o conselho que você poderia dar aos jovens que estão nos assistindo, né? Inclusive, até eu pedi para você olhar para aquela câmera ali, falar com os jovens, que às vezes tem uma realidade totalmente diferente do que nós fomos criados, uma realidade difícil, né? Questão da paternidade, família desestruturada. Conselho que você daria a eles? Qual o caminho a seguir? Como eles deveriam proceder? Para não parar lá, né? Para não parar lá, é verdade. O que eu sempre falo lá para eles é assim, eu também... o problema é pai, mãe? Eu não tive pai e mãe, entendeu? Eu tive alguém que teve misericórdia de mim e me criou. Então, eles também, alguém criou eles da melhor maneira que pôde, né? Então, às vezes isso revolta, mas a gente tem que pensar na gente. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Né? Se você não lutar por você, quem vai lutar? Se você se entregar e ficar aí chorando a vida toda, por causa disso, daquilo outro, isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, quem pode mudar a nossa vida somos nós, está na nossa mão. Procure o Senhor, porque é o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos orienta, o Senhor que nos capacita. É Ele que nos sustenta nos momentos difíceis, mas com Cristo na frente. E a gente sempre buscando não ceder a essa tentação de vítima, né? de perdedor, né? Mas seguir com força, com fé, as coisas acontecem, porque Deus ele é perito em tirar do monturo e botar sentado junto aos príncipes, né? Então, Deus faz na vida daquele que crê. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, gente, o papo foi muito bom, muito bacana, né? E já estamos no final. Eu quero, assim, de fato, falei no meio aqui, mas, né, nem pedi permissão ao pastor, não. Me corrija, a gente edita ali qualquer coisa. Mas, se realmente esse momento aqui, esse compartilhar, tocou seu coração, eu falei, poxa, eu gostaria de ser útil com esse propósito, com essa finalidade. Procure o pastor Átila
né, aqui da nossa igreja, de gente da congregação do Parque São José, e com certeza ele vai poder te ajudar e usar, né, o seu tempo disponível, algum talento, alguma coisa do Doação, tipo. né? Às vezes eu recebo muitas doações, né? De cesta básica, doação de roupa, doação de material escolar, tudo. E vale a pena também deixar aberto também, né, pastor e Jade, se tem algum jovem ou algum adolescente que está assistindo, mas que está notando que está entrando por um caminho errado, que tem cometido coisas que desagradam a sociedade, desagradam a Deus, procure também o pastor Átila. O pastor Átila vai estar pronto para te ajudar, para te orientar de alguma forma, porque realmente às vezes muitos jovens assistem, né, e estão nesses caminhos aí. Tem conselheiro, a igreja tem conselheiros, bons conselheiros, É graças a verdade. Deus. É ilusão, pode ter certeza, é ilusão, né? Isso aí não vai levar a nada, esse caminho aí. Só perda de tempo. Então, gente, eu agradeço todo mundo que chegou aqui até o final aqui. E como a gente sempre pede aqui, dá um like, compartilha esse vídeo, né? Vamos espalhar isso daí, porque eu creio que a cada episódio a gente consegue aprender um pouco mais, pensar um pouco mais. Quem pensou sobre menores infratores, né? Então, são coisas que aparecem, né? E servem para a gente poder estar refletindo, a gente ser útil de alguma forma, né? Talvez orando, né? Mas talvez agindo, arregaçando as mangas e partir para cima para ajudar, para colaborar. Eu agradeço muito, pastor, por ter vindo aqui. Obrigadão, pastor. Fernanda, eu que agradeço. Mais uma vez aí, como sempre, aí, nos ajudando aqui nessa parceria. E até a próxima aí, se Deus quiser. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe. Até!